Você está no canal Raridades. Sabe aqueles xingamentos antigos, que a gente ouvia dos mais velhos e tentava segurar o riso para não levar bronca? Pois é, hoje eles voltam com toda a sua glória. Prepare-se para um mergulho nostálgico naquele tempo em que a raiva vinha cheia de criatividade, e as ofensas pareciam mais apelidos de personagens de novela do que palavrões de verdade. É um passeio por expressões que soavam fortes, mas tinham um certo carinho escondido no meio das sílabas, quase como se quem xingasse estivesse mais se divertindo do que brigando. Então ajuste a memória, afrouxe o sorriso e venha reviver essa coleção de xingamentos antigos que, de tão inusitados, parecem mais divertir a gente, enquanto tentam ofender. Já deixa o like, e se gosta de relembrar da nostalgia de antigamente, inscreva no canal, para não perder nenhum vídeo. Mequetrefe. Mequetrefe é um sujeito insignificante, sem importância, fraco, desajustado, quase sempre alguém que tenta parecer mais do que é, mas sem conseguir. É aquela pessoa que fala alto, promete o mundo, mas na hora de fazer, nada. Um ser grandioso só na própria imaginação. Mas é que devem levar em conta que se trata de um indivíduo sem nenhum preparo. De um pobre infeliz que mal aprendeu a ler e a escrever. De um Há também um toque de desdém afetuoso, nem sempre é ofensa séria. Muitas vezes soa como um rótulo cômico, quase carinhoso, para quem vive atrapalhado na vida. A origem de mequetrefe é meio nebulosa, como boa parte das palavras saborosamente populares do português brasileiro. Há indícios de que venha do espanhol mequetrefe, já usado no século XIX para indicar um sujeito à toa, inútil, fanfarrão sem fundamento. Por sua vez, o espanhol talvez tenha se formado por influência de palavras expressivas, onomatopeicas, criadas pelo povo, sons que, juntos, sugerem algo pequeno, fraco, ridículo. É assim que nascem muitos termos deliciosos, da boca do povo, da brincadeira com sílabas, de um jeito de falar que parecia descrever melhor o sujeito do que qualquer definição formal. Bocó. Bocó é alguém ingênuo, bobo, simplório, uma pessoa que se deixa enganar com facilidade ou que age de maneira desajeitada. Parece a dona... Não tem a maldade de patife ou a intensidade de canalha. É um xingamento leve, quase carinhoso, que mistura reprovação com afeto. A origem de bocó é bem antiga e provavelmente vem do português popular do século XIX, derivada do termo bobo, que, por sua vez, vem do latim balbus, que significa gago, falante atrapalhado. Com o tempo, bocó ganhou vida própria no Brasil, assumindo um tom mais carinhoso e coloquial, perfeito para a linguagem do dia a dia, das conversas de família ou da rua. Caloteiro. O caloteiro é aquele sujeito que não paga o que deve, que empurra a conta pra frente, que jura que amanhã acerta, e amanhã nunca chega. Lá vem o golpe! É o amigo que pega dinheiro emprestado só até o fim do mês, o vizinho que some quando vê você do outro lado da rua, o conhecido que some do grupo quando o churrasco do fim de semana finalmente precisa ser dividido. A palavra vem de calote, termo do português que, desde o século XIX, já significava um golpe, uma dívida que não é paga, uma enganação financeira. A origem mais profunda, provavelmente está no espanhol calote, com sentido parecido de fraude ou logro. Daí surgiu o caloteiro, aquele que pratica o calote com maestria, quase com vocação. É uma palavra que cresceu junto com o cotidiano simples, comércio de bairro, caderneta do armazém, o famoso bota na conta aí seu Joaquim, amanhã eu acerto. Lambisgoia. Usa, Dona Neves. Dona Florinda faz 5... Lambisgoia é aquela figura fofoqueira, intrometida, espevitada, geralmente uma mulher desalinhada, sempre pronta para meter o nariz onde não foi chamada. É a pessoa que vive bisbilhotando, que se alimenta de assunto alheio, como quem belisca quitute de festa, sem convite. A origem exata é meio nebulosa, como muitas palavras do nosso português popular, mas tudo indica que vem de combinações antigas, possivelmente ligadas a lamber, lambi, no sentido figurado de quem adula, bajula ou vive rondando assuntos. E algum termo arcaico como goia ou goio, usados para indicar algo estranho, desengonçado ou pessoa de comportamento duvidoso.
Com o tempo, a língua do povo fez sua mágica, juntou, torceu, afinou as sílabas, e nasceu lambisgoia, com essa sonoridade quase caricata, perfeita para descrever aquela figura metida e faladeira. Barraqueiro. Ser barraqueiro ou barraqueira é um termo popular e, muitas vezes, depreciativo, usado para descrever uma pessoa que gosta de arrumar confusão, fazer escândalo ou provocar brigas e discussões. Porque se você não parar, eu me levanto e vou me embora. Aí você faz o programa sozinho. Eu só falei então. Calma, cara. Se você não parar, eu me levanto e vou me embora. Se você não parar, eu também vou embora. Se você não parar, É alguém que não perde a oportunidade de armar um barraco, ou seja, criar um tumulto, seja verbal ou, em casos mais extremos, físico. A pessoa barraqueira é vista como briguenta, encrenqueira e agitadora, em oposição a alguém pacífico. A origem é bem popular e vem do próprio termo barraco, usado há muito tempo no Brasil para se referir a confusão, tumulto, briga pública. Lá pelos anos 60, 70 e 80, quando as conversas aconteciam na calçada e as fofocas passeavam de boca em boca, dizer que alguém era barraqueiro era quase uma marca registrada. Todo bairro tinha um. Assim, dizer que alguém é barraqueiro é quase como dizer que essa pessoa transforma qualquer situação, mesmo a mais trivial, em um palco de espetáculo, uma expressão que, na sua essência, captura um pedacinho da cultura popular brasileira de forma inesquecível. Boboca. O que tem o barbante? Numa ponta tem uma bola e na outra uma boboca. Sim. Boboca significa, basicamente, alguém meio bobo, ingênuo, atrapalhado, mas não de um jeito cruel. Lá na Morada Nova, de 37 anos de idade, foi dormir, quando acordou estava morto. Aí ligaram, morreu dormindo, certo? Morreu dormindo. Desculpa aí. É aquele amigo que cai nas próprias histórias, que acredita em qualquer trocadilho, que se enrola para contar uma novidade e no fim vira motivo de riso afetuoso. Um bobo simpático. Quanto à origem, tudo indica que vem da mesma raiz de bobo. Ideia que com o tempo virou sinônimo de simplicidade e ingenuidade. O sufixo oca dá aquela tonalidade brasileira, quase brincalhona, que transforma bobo em boboca, intensificando e ao mesmo tempo suavizando o sentido. É uma palavra que parece já vir com um sorriso de canto de boca embutido. Entra no ouvido como entravam os apelidos da infância. Pegava fácil e ficava para sempre, sem maldade, só na memória boa. Alcoviteiro. O termo vem de alcova, que era o quarto íntimo, o lugar reservado, onde só entrava quem tinha permissão. De alcova nasceu alcovitar, meter-se em assuntos alheios, intermediar encontros amorosos, espalhar segredos, costurar histórias. Daí surgiu o alcoviteiro, aquele que vive de rumor, de cochicho, de saber mais do que deveria e falar mais do que convém. Como xingamento, chamava alguém de fofoqueiro, bisbilhoteiro, aquele tipo de pessoa que vagueia pela vida sempre com o ouvido atento e a língua solta. Mas, curiosamente, a ofensa tinha um sabor antigo, quase folclórico, como se viesse embalada em risos mal contidos. Jacu. O termo veio do nome da ave jacu, um pássaro do interior do Brasil conhecido por ser meio desajeitado, assustadiço, fácil de enganar. Com o tempo, o nome do bicho virou apelido para gente que age com ingenuidade demais, que cai em qualquer história, que parece sempre por fora do mundo. Deixa de ser jacu, diziam os mais velhos, e não era uma ofensa cruel, era quase um puxão de orelha cheio de cumplicidade. Chamar alguém de jacu carregava um charme de outra época. A bronca vinha leve, atravessada por humor, como se dissesse você vacilou, mas vamos rir junto disso. E hoje, quando ouvimos essa palavra, dá uma saudade daquele tempo em que até o xingamento tinha cheiro de roça, vozes familiares ecoando no quintal e uma simplicidade que parece cada vez mais distante. Borra-botas. Borra-botas é, basicamente, alguém covarde, medroso, aquele sujeito que treme diante de qualquer ameaça, o tipo que só de ouvir um barulho mais forte já dá 2 passos para trás.
É um termo usado mais para zombar do que para ofender, carregado de ironia, quase divertido, como se apontasse para o amigo que vive falando grosso, mas na hora H, some atrás da porta. A origem é bem pitoresca e explica o charme da expressão. Ela vem de borrar, que antigamente significava sujar, manchar, e também, de forma mais maliciosa, fazer nas calças de medo. A ideia é que o sujeito tão assustado borrava as botas. Ou seja, um borra-botas era literalmente alguém que, de tanto medo, nem conseguia manter as botas limpas. Com o tempo, virou um apelido bem-humorado para covardes e medrosos. Calhorda. A gente ouvia da boca dos mais antigos, era um insulto de outra época. Calhorda é alguém canalha, sem vergonha, desonesto, mas não no sentido grandioso dos vilões modernos. É mais o sujeito mesquinho, traiçoeiro, de caráter duvidoso, aquele que promete e não cumpre, que dá um jeitinho sempre para pior. Um tipo de pessoa que decepcionava mais do que assustava. Quando alguém chamava outro de calhorda, era quase sempre com aquela entonação amarga, de quem já perdeu as esperanças com o sujeito. A origem da palavra é antiga, vinda do português arcaico, provavelmente relacionada ao termo calhamaço, algo sem valor, um amontoado, ou ao radical calho, que remete ao que é gasto, imprestável. Com o tempo, calhorda passou a significar justamente o indivíduo de pouca valia moral, um traste humano. É uma palavra que atravessou séculos, carregando esse gosto de coisa velha, bem temperada pelo português lusitano. Mentecapto. Mentecapto descreve alguém tolo, tolo de dar dó, desprovido de juízo ou bom senso, aquele tipo que parece que pensa, mas na verdade está sempre perdido em suas próprias ideias. É mais do que bobo para mostrar desaprovação sem perder a classe. A palavra vem do latim medieval, mens, que significa mente, e captus, que significa capturada, tomada. Ou seja, literalmente, alguém cuja mente foi capturada, ou seja, alguém sem capacidade de raciocínio adequado, alguém que perdeu a razão. No português, a palavra foi preservada com essa força expressiva, mantendo o charme arcaico e o peso moral que carregava. Não era só um bobo, era um desvairado, alguém que se perde do bom senso. Chato. Diga, Willy. Eu gosto deles. Eu gostei deles, eu gostei deles, eu gostei primeiro, antes mesmo de conhecer. Eu gostei deles, enfiei eles e gostei logo de saída. Você odiou comparado o quanto eu gostei deles. Cala a boca, tu é muito chato. Chato é aquela pessoa insistente, pegajosa, que repete as mesmas histórias ou implicava com pequenos detalhes. Era o amigo que não largava do pé, o vizinho que reclamava de tudo, o primo que perguntava 10 vezes a mesma coisa no almoço de domingo. A origem é antiga, vem do latim platus, que foi virando plano, sem graça em vários idiomas, até chegar ao nosso chato. Alguém que não tem aquele brilho, que amola, que aperta a paciência. E, com o tempo, o Brasil deu ao termo um tempero próprio, bem-humorado, carregado de jeitinho popular. No fundo, lembrar desse xingamento é lembrar da época em que os apelidos e críticas vinham com mais leveza. Xingamentos antigos, tem saudade dentro deles, nos fazem lembrar de um mundo onde tudo era mais simples, até reclamar de alguém. Energúmeno. Energúmeno é alguém insensato, ignorante, de espírito rude ou até violento, aquele tipo que age sem pensar, cheio de grosseria ou brutalidade. Não é apenas um tolo, é um sujeito cheio de mau juízo, quase monstruoso em sua irracionalidade. A palavra vem do latim tardio energumenus, que tinha a ver com alguém possuído por um espírito maligno, da palavra grega energomenos, que significa literalmente possesso, impulsionado por uma força externa. Na Idade Média, energúmeno referia-se a pessoas que se acreditava estarem sob a influência de demônios ou espíritos, perdendo completamente a razão. Com o tempo, a palavra entrou para o português como um sinônimo de indivíduo irracional, grosseiro ou violento, mantendo essa aura quase teatral de posse e desvario. Bando de furdunço. A palavra furdunço é de origem popular brasileira, provavelmente ligada a expressões antigas associadas a tumulto, rebuliço, festa improvisada. Alguns linguistas apontam que ela pode ter surgido por influência de palavras antigas como furdunço, furdum, usadas no português arcaico para indicar confusão, mas o que pegou mesmo foi o jeito brasileiro de transformar tudo em som divertido. Bando, por sua vez, só reforça a imagem,
Não é um ou dois fazendo barulho, é um monte, uma turma inteira empenhada na farra. Em alguns contextos, como no carnaval, pode se referir a uma festa popular animada e descontraída, cheia de alegria e diversão. Portanto, a expressão é usada, geralmente de forma pejorativa ou de brincadeira, para descrever um grupo de indivíduos que está causando muita desordem ou fazendo muito barulho em um local. É uma expressão que carrega o barulho bom da vida. Aquele ruído de gente reunida, de festa improvisada no quintal, de crianças que prometiam brincar quieto e falhavam em segundos. Quando alguém dizia "lá vem um bando de furdunço", geralmente significava que estava chegando alegria ou confusão boa. Mocorongo. Mocorongo é descrever alguém tolo, ingênuo, atrapalhado, meio fora do ar. Daquele tipo que demora a entender a piada, ou que nem percebe que virou a própria piada. Mas, como tantas palavras do nosso português saborosamente popular, não vem carregada de ódio. Muitas vezes é dito com riso, com afeto, com aquela ironia leve típica do norte e do interior do Brasil. A origem de mocorongo costuma ser atribuída à Amazônia, especialmente ao linguajar paraense. Há quem diga que venha de palavras indígenas, possivelmente de raízes tupi, usadas para indicar alguém simples, do mato, da beira, alguém com modos rústicos, pouco sofisticados. Com o tempo, o termo ganhou vida própria e passou a significar pessoa tola, lenta, ingênua, ainda que mantendo essa cor local de quem vive no interior ou longe da correria urbana. É uma daquelas palavras que a língua adota sem pedir permissão, porque soa boa demais para ficar guardada. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o like e inscreva no canal, para não perder os próximos vídeos que irei te apresentar.